Olá, quinto ano! Essa é a nossa primeira aula de matemática do ano e nós vamos fazer uma revisão de conteúdos, começando com probleminhas matemáticos. Tenho em mãos, então, as duas folhinhas de matemática do dia 3 de março. São essas daqui, ó. Tem 5 probleminhas. Primeiro probleminha. Um grupo recolheu materiais de higiene para distribuir. Entregou 50 sabonetes e 20 potes de álcool em gel para cada abrigo infantil. Eram 5 abrigos. Entregou 80 sabonetes e 40 potes de álcool em gel para cada abrigo para idosos. Eram 4 abrigos. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção no problema é nas palavras-chave, né? Então, a gente lê o problema e depois relê e vai anotando as informações mais importantes para poder fazer a conta. Então, um grupo recolheu materiais de higiene para distribuir. O que quer dizer distribuir? Distribuir quer dizer repartir, dividir, né? Então, o problema ele já está dando a dica do tipo de conta que eu tenho que fazer. Então, ele entregou 50 sabonetes e 20 potes de álcool em gel para cada abrigo infantil. Eram 5 abrigos. Depois, entregou 80 sabonetes e 40 potes de álcool em gel para cada abrigo para idosos, né? E aqui embaixo está pedindo para vocês completarem. Então, a gente tem que prestar atenção na informação, que primeiro é para cada abrigo infantil, depois para abrigo para idosos. Aqui embaixo, vocês vão fazer a continha nesse espaço em branco, tá? Não é só para colocar a resposta embaixo, eu quero que vocês armem e efetuem a conta aqui nesse espaço. E embaixo vocês vão completar. Então, ele entregou todo nos abrigos infantis, tantos sabonetes e tantos potes de álcool em gel, e nos abrigos para idosos, tantos sabonetes e tantos potes de álcool em gel. Número 2. Observe a tabela abaixo com os valores dos produtos de prevenção contra o coronavírus. Então, o primeiro produto é uma máscara cirúrgica descartável, pacote com 50 unidades, custa R$ 150. Álcool em gel, 1 litro, custa R$ 40. O dono de uma clínica comprou 2 pacotes de máscaras cirúrgicas e 3 litros de álcool em gel. Quanto ele pagou pela compra? Então, se um pacote com 50 unidades de máscara cirúrgica custa R$ 150, qual o valor de 2 pacotes de máscaras cirúrgicas? Que conta eu tenho que fazer para chegar nesse resultado? E depois, se 1 litro de álcool em gel custa R$ 40, qual o preço de 3 litros de álcool em gel? Eu tenho que fazer uma outra continha aqui do lado, né? E depois, quanto ele pagou pela compra? Eu tenho que fazer mais uma continha para descobrir o resultado, não é? Terminei de fazer a continha, que eu vou fazer toda nesse espaço aqui em branco, eu vou colocar a minha resposta aqui embaixo. Então, eu vou escrever, ele pagou pela compra, e aí vou colocar o valor, tá bom? Número 3. Uma empresa fabricou 840 potes de álcool em gel e distribuiu, olha a palavrinha distribuiu aparecendo aqui de novo. Lembra do que a professora explicou lá no primeiro probleminha, né? Distribuiu. O que significa distribuiu mesmo? Repartiu, dividiu, né? Igualmente entre 7 farmácias. Quantos potes cada farmácia recebeu? Então, eu vou pegar todas as informações que o problema está me dando, né? Vou anotá-las, vou anotar as palavras-chave, né? Que no caso aqui, ó, distribuir igualmente, e vou montar a minha conta, vou armar e efetuar a minha conta nesse espaço em branco. E no final, vou escrever a resposta. Quantos potes cada farmácia recebeu? Cada farmácia recebeu tantos potes, tá bom? Número 4. Observe a tabela referente às pessoas curadas no mundo sobre o coronavírus. Então, a gente tem aqui na primeira coluna alguns países e do outro lado da coluna nós temos a quantidade de pessoas curadas de acordo com cada país. Lembrando que esses dados, né, eles foram publicados em 8 de abril de 2020. Primeira pergunta, quantas pessoas foram curadas no mundo inteiro? Então, vocês vão olhar a quantidade de cada um desses países, vão fazer uma conta para descobrir o total. Que conta é essa? Letra B. Quantas pessoas foram curadas no Irã e no Brasil? Então, no Irã foram curadas 27 mil e no Brasil 127. Então, quantas pessoas no total desses dois países foram curadas? Tem que fazer uma continha. Lembrando que tem que respeitar as ordens e classes, né? Então, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante.
C. Qual a diferença de pessoas curadas na China e na Espanha? Então, na China foram curadas 77 mil e na Espanha 48 mil. Para eu descobrir a diferença entre esses dois países, eu tenho que fazer uma subtração. Então, eu vou fazer a seguinte conta: 77 mil menos 48 mil. Ah, que bacana essa dica, hein, professora? Falou como eu tenho que fazer. E a letrinha D, entre a China e o Irã, qual o maior número de pessoas curadas? Entre a China e o Irã, qual é o maior número de pessoas curadas? Número 5. No dia 16 de março de 2020, o estado de São Paulo registrou 152 casos. Já no dia 23 de março, esse número subiu para 745. Quantos casos a mais foram registrados do dia 16 para o dia 23 de março? Que conta que eu tenho que fazer para descobrir essa diferença? Então, eu tinha 152 e ele subiu para 745. Eu quero descobrir a diferença entre esses dois números. Armem e efetuem a conta e não esqueçam de colocar a resposta. Encerramos a nossa aula de matemática por aqui. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Até a próxima aula.